Um dado que me chamou a atenção, tentando ler mais um pouco, entender mais um pouco esse tema, na época quando a Lei Áurea foi assinada, que até nós comemoramos agora, dia 13 de maio, né, 135 anos da Lei Áurea, foi assinada pela abolição da escravatura, assinada pela Princesa Isabel. A média de negros que foram libertados naquela época, 700 mil. Uma libertação entre aspas. Não, mas assim, mas eu acho que a gente precisa também entender, né? Todo o processo... Porque foi libertado, mas também não tinha política pública. Não, professora, quando a gente vai falar que havia 700 mil, nós estamos dizendo o seguinte, olha, por exemplo, a gente tem que olhar, como é que eu posso dizer, né? Para as experiências anterior à Lei Áurea, entende? Por exemplo, uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que era possível um homem preto ser professor em 1880? Era possível? Era possível ser professor ou professora? Uma mulher negra, um homem negro, um homem preto? Eu creio que não. Acredito, pela visão da sociedade na época, em razão da visão que a sociedade à época tinha em relação Mas nós tínhamos caso de médico. Olha, veja bem, o nosso depende depende pela visão social, não por mas capacidade. Se você fosse, você tá dizendo de capacidade? Não, mas se você tivesse a libertação e tivesse recurso ou alguém te investisse em você, não? Não é nem isso, não é nem isso. É porque, por exemplo, na nossa cabeça, né, da gente que passou pela escola, né, na nossa cabeça, só é possível para o homem preto existir como escravizado. Só é possível para ser curso pardo antes de 88 como escravizado. Não era. Nós tínhamos um número enorme de pretos e pardos nascidos livres e com experiência distante de escravidão. Compreende? Né? Por exemplo, a pergunta quando eu faço para você seria para poder... Aí você já está dizendo, lógico, antes da Lei Áurea já tinha a lei do ventre livre. Não, mas teve outra lei antes. A gente tem em 1850 o fim do tráfico, aliás, o tráfego. Então, mas aí você teria que ter condições, alguém teria que dar condições. Como que você estudaria? Difícil, cara. Difícil. Deixa eu lhe dizer. Você tinha que ter condições, alguém tinha que te oportunizar. Não, você tinha, Lecimar. Então, por exemplo, você tinha... Não, mas você concorda comigo que alguém tinha que oportunizar? Não, tem trabalhos do século XVIII, 1700 e poucos, de homens pretos que saem de Minas e vão para Portugal formar em medicina. Sai de Minas vai para Portugal. Minas Gerais ou Minas de Diamante ou de Ouro? Minas Gerais. Era capitania ainda, não era província. Veja bem, e aí, assim, só para compartilhar com vocês, o filho dessa linha, dessa terra aqui, né, que teve a oportunidade de ir para a cidade de Niterói, no Rio. Então, eu pesquisei pretos e pardos letrados, né, na cidade de Cuiabá, entre 1850 e 1890. O professor Sebastião José da Costa Baricá era um homem pardo professor em 1857. O professor Agostinho Lopes de Souza era um professor de cor preta, se formou em 1885, tinha uma escola privada na cidade de Cuiabá. Tá, Paulo, mas beleza, tá. Eu entendi o que você está colocando, que era uma minoria, mas era uma... Não era minoria. Não era tão, Paulo. Hoje a oportunidade e a busca está sendo pela igualdade de todos. Não, estou falando hoje. Não, mas eu estou querendo só colocar passado, olhando o presente. Não, tudo bem. Não, mas aí eu não estou no presente, estou no passado. Aí eu digo mais assim, por exemplo, mas seria, de repente, um outro momento, de repente, para a gente poder falar, né? Só para poder... Então, por exemplo, a cidade de Cuiabá, a província de Mato Grosso, tinha 70% de população negra. Veja. E aí, por exemplo, quem vai pesquisar, o professor Marcos Vinícius, né, em Minas, aí tem a professora Súria no Pernambuco, né, então todos os livros de histórias, né, invisibilizam o negro. Por isso que a gente acha que não tem, porque nós não estamos nos livros, entende? Então é preciso que alguém vá até o arquivo público de Mato Grosso, né? Ou vá até o arquivo público no Rio de Janeiro. Na verdade, que faça além da pesquisa, faça uma mudança nos nossos livros. Então, as contribuições da pesquisa, ela precisa vir agora para o livro, né? Veja, aí eu fui provocado a escrever um capítulo de livro.
por exemplo, a gente perguntar por que o Marechal, não estou tirando a importância dele. Não, Marechal Cândido. O Cândido Rondon. Ele sozinho leva os louros, né, de todo o trabalho com a ele fez sozinho. Pois então. Então por que só tem ele? A gente não conhece outros nomes, entende? Então, essas outras pessoas foram invisibilizadas. E aí na pesquisa eu vou encontrar o João Batista Faria, médico, etnólogo. Sabe que legal? Você quer ver um teste legal? Fecha os olhos. Não precisa fechar, só no pensamento. Assim, fecha os olhos e eu vou falar uma palavra para você. Fechou os olhos, eu falo uma palavra. Fecha para você ver. Sim, vamos lá. Vou fechar também, fala. Pelé. Agora você vai definir Pelé aí. Sim. Entendeu? Agora eu vou te falar outro. Fecha os olhos. Maradona. Não, pera lá. Não, pera aí. Vamos lá. Entendeu? Aí tá. Você consegue imaginar. Porque você vivenciou a época do Pelé e a época do Maradona. Entendeu? E a gente tem que tirar isso, né, essa situação, para as crianças também futuras que estão vindo. Porque hoje, se você fala em Pelé, você fala no cara que jogou futebol. Futebol. Mas o Pelé tem infinitas outras coisas que ele fazia sem ser jogador de futebol. Entendeu? E se você fecha os olhos... Como Maradona. Se você fecha os olhos e pensa no Pelé, você vai pensar no negão que joga futebol. Somente. Você vai pensar no Maradona, você vai pensar naquele cara que usava a camisa 10 e ele era branco. Não, mas assim, por exemplo, dá para fazer esse exercício com outras pessoas. Sim. Tem uma professora chamada Nádia Cristina. Vocês conhecem. A Nádia? Isso. Sim. Ela era radialista. Sim. Então, o rádio, por exemplo, eu cresci ouvindo rádio. Nossa. Eu ouvindo você rádio. Fica imaginando, né? Sim, sim. E aí, as pessoas tomam o locutor ou a locutora como ídolo. Sim. E quer muito algo imaginário à época, isso, né? isso. E aí, às vezes quando conhece... Aí ela falava, olha, quando chegava lá, as meninas ficavam decepcionadas porque não era uma mulher loira, como elas imaginavam. Era uma mulher preta, que estava ali. Compreende? Então seria nesse sentido. Eu fui fazer um trabalho uma voz também, excelente. Lá em Teixeirópolis, em Urupá, né, no município, né? E aí era uma questão da literatura infantil. E aí depois eu fiz a pergunta, como é que eles imaginavam? Uns imaginaram um polacão alto, um vozeirão, e outros imaginaram já um velhinho, né, usando, mas não um homem negro. Você está entendendo? Porque o nosso imaginário, por de repente, de pessoas, principalmente bem-sucedidas, é o imaginário branco. Compreende? Sim, né? Você não concebe um homem negro na posição como médico, né? Ou como advogado, como juiz, ou como presidente. Nós vemos isso aí, o professor Paulo Solecimar, no cotidiano. E nossos alunos têm visto isso também, porque a gente tem presenciado na imprensa, hoje a rede social, a internet, né? Questões de discriminação racial ou até mesmo de gênero. E isso ainda, o que me leva a ficar assim, bem preocupada, é que a gente tem visto várias políticas públicas, leis, que protegem, mas mesmo assim essas pessoas ainda continuam enfrentando. Então, quando a gente faz esse ponto de 1888 e hoje, o que foi tão melhorado? Veja bem. Até então, até onde nós chegamos hoje? Qual que é a diferença? Não, eu vejo assim, são políticas públicas que já existem, são leis que já existem. Mas como que eu vou dizer? São aquelas políticas e aquelas leis que são feitas só para inglês ver. Não é uma coisa massificante, não é uma coisa que realmente vai chegar ali e vai falar, olha, tem que ser assim. Mas tem eu que dar o questionando direito. A que ponto nós chegamos de um governo ou ter que criar uma lei. Veja bem. Mas para já dividir, professor. A lei já não divide? Para que existe polícia? É isso que eu vou colocar para você. Para que existe polícia? Para manter a ordem e a segurança. Não é isso? Isso. De quem? De quem? Do cidadão, de todas as pessoas, de todos. Todo cidadão. Sem exceção. Só que, se eu respeitasse as leis, eu não precisaria de polícia.
se eu respeitasse o seu direito, então, se eu não invadisse o seu direito, a sua privacidade, veja bem, eu não precisaria de polícia. Veja bem, mas então por que a polícia entrou no avião, retirou um deputado negro do Paraná? Utilizando um discurso de abordagem aleatória. Você está entendendo? Então acho que a gente precisa pensar, a gente chama isso de racismo estrutural. Então, por exemplo, a polícia, eu não estou falando que todos os policiais assim procedem. Então, dentro da polícia, há um comportamento, né, que é racista, institucionalizado. E aí a gente precisa fazer o trabalho para poder quebrar isso. Assim, você citou a polícia, mas nós temos isso aí em todos os lugares. Não, eu estou falando polícia porque você trouxe eu citei a polícia, né? Aí eu trouxe, aí só voltando na questão da legislação. Mas então o grande problema não está na lei, né, está em nós. E nós quem? Não, em quem que é obrigado a cumprir a lei e não cumpre. Então, de repente, né? Aí só voltando aqui, quando a professora fala da questão da lei para dividir, em que sentido? Foi essa questão que o Lecimar jogou. Se tivéssemos que se nós cumpríssemos... Não, tudo bem, né? Se nós eu entendi. Vamos citar um tema bem polêmico de discussão, cota racial. As cotas. Mas assim, eu diria... Parece que dividiu... Não. Esse é um assunto, eu vou colocar como quem estudou o tema, ultrapassado. Sabe por quê? O Brasil já tem 20 anos que tem essa experiência com a questão das políticas, é uma política pública, e aí a gente vai dizer o seguinte, por que a gente só vai dizer que se divide quando vai falar na questão racial? Ela não é uma política pública só para pretos e pardos. Ela é para quem vem de escola pública. Ou seja, todas essas crianças, adolescentes que estudam nessa escola, nas demais escolas, brancos, pretos, pardos, indígenas, é para essa política pública. Agora, dentro dela tem um recorte. Então, por exemplo, geralmente, para entrar no ensino superior, né, desde 2012, então, a gente tem 50% das vagas reservadas para quem vem de escola pública. Então, de repente, eu quero uma adenda aí. Vou deixar, vou me permitir. Dizer que isso divide é uma falácia. É uma falácia porque, por exemplo, olha, em primeiro lugar, a gente precisa compreender o percurso da história brasileira. Você vai ter um momento de branqueamento, né, por exemplo, institui-se, traz-se 1 milhão de europeus para o Brasil. Por que você não se investiu na mão de obra, né, aqui que a gente tinha? Compreende? Então, a gente precisa pensar muito mais profundo nessa questão. Aí a pergunta, por exemplo, por que na minha família eu sou o primeiro a entrar na universidade? Você está entendendo? Por quê? E não fui para um curso de excelência, como eles chamam, que é o direito à medicina. Eu fui para um curso que ia me fazer terminar e ia prover a minha sobrevivência. Compreende? E aí você tem um grande grupo de pessoas que vão para a escola privada, e aí, essas pessoas que estão na escola privada, eles não vão para a faculdade privada. Eles vêm ocupar as universidades públicas porque são as melhores no país. Compreende? Então, por exemplo, e aí, professora, não é porque o Brasil quis criar, é porque o Brasil assinou acordo. O Brasil e mais 190 países assinou um acordo numa conferência que aconteceu na África do Sul, em Durban, em 2001, comprometendo-se em criar políticas públicas, né, que pudessem resolver o problema racial no Brasil e das desigualdades. E uma delas seria, né, pensar propostas para a educação. Tem uma autora chamada Tânia Hernandes, né, que escreveu a subordinação racial no Brasil e na América Latina, onde ela vai dizer que o Brasil é a vitrine para os países do continente americano na questão de políticas públicas. Compreende? Né? Então, por exemplo, nós temos muito mais sucesso na propositura da política pública, né? Por exemplo, para quem vem de escola pública, entende? Né? Do que menos. Compreende? Então, nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa construir um caminho que nos faça compreender, né, que lei é essa que já tem uma experiência de 20 anos, com resultados importantíssimos a ponto de colocar o Brasil na linha de frente, na vitrine, entre outros países do mundo. Seria nesse sentido. Então, não é uma lei que divide. É fruto da nossa cabeça, de repente, a gente não conhecer o processo, desconhecer o processo e achar que divide, mas não divide. Né? Paulo, onde os menos privilegiados estudam,
durante todo o período da sua vida. Escola pública. Na escola pública. Então eles estão preparados pelo público. E você mesmo citou que a universidade, as nossas universidades, são ocupadas. Elas são uma das melhores que nós temos. Não tem universidade privada que chegue junto a nós. Mas aí tem o seguinte: os nossos filhos, eles estão preparados no público, no ensino fundamental até o ensino médio. Não é isso? Só que aí a grande injustiça acontece no Enem. E a gente tem que ver isso. Por quê? Porque eles estão ali se preparando e o nosso curso primário, né, ele não tem, na verdade, assim, a mesma potencialidade das escolas particulares. Você que pensa. Nós temos, mas veja bem, deixa eu te falar. O teu filho, o meu filho, eles não têm condições de pagar os cursinhos. Não, os cursinhos que vão prepará-los. Aí o que vai acontecer? Nós vamos perder a grande oportunidade quando chega no Enem. Isso acontece. Eles estudam o tempo todo nas escolas particulares, fazem os melhores cursos e depois vão para o Enem. E o nosso não fez cursinho. Não, só que daí, por exemplo... Eu não estou dizendo, eu sou público. Eu compreendo. Entendeu? Só que o seu filho, meu filho, ele vai, se por exemplo, ele vai entrar na universidade, né? Ele tem a liberdade de escolher. Se ele quer entrar pela ampla concorrência, que aí vai concorrer com quem vem de escola pública, ou se ele quer entrar na reserva para quem vem de escola pública. Ele vai concorrer com quem vem de escola privada e pública, né, na ampla concorrência, e a reserva para quem vem de escola pública, né, só concorre quem estudou em escola pública. Isso tem que ser bem colocado. Sim. Porque alguns não sabem. Precisa saber, né? Mas tem muita gente que não sabe. Aí na questão, quando você diz, por exemplo, acho que um ponto importante para o município. Não se aconselha mais colocar filhos, né, na escola de 1 ao 5º, na escola privada. Você pode até colocar, mas assim, as escolas do município, né, estão muito bem equiparadas, né, a ponto, né, de algumas ultrapassar algumas escolas públicas. Os resultados do IDEB do município, eles falam por isso. E assim, não foi assim no estalar de dedos. Foi um trabalho que foi contínuo. Começou quando veio Glenda em 2003. Eu vou pedir para vocês. A gente vai, né? Eu só vou. O tema é bem polêmico, a gente pode, né? Numa outra oportunidade, dar muito pano para manga. É um tema, poderíamos dizer essa palavra, né? Abrangente. É abrangente. Né? Nós temos vários tópicos aqui para tratar sobre esse assunto. Se a gente for horas aqui, vai fechar o YouTube com tanto de tempo. Eu só queria, assim, reforçar, para concluir, e vou já deixar o professor Paulo e o professor Lecemar para as considerações finais, sobre a Lei 10.639 de 2003, sobre o ensino obrigatório, né? É um avanço do ensino fundamental e médio. Outra situação que eu queria pôr, isso é trabalhado na escola, para os pais que estão nos assistindo, e a gente está pedindo a colaboração com os pais que assistam aos nossos episódios, sobre também o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, né, que são ações que a escola vem pautando, e agora nós vamos também, no dia 15 de junho, já convido de antemão o professor Paulo para fazer uma visita no nosso sarau, para ver os nossos trabalhos, que nós estamos, os nossos alunos, juntamente com a equipe docente, estão produzindo, partindo das pesquisas sobre esse tema. O Lecemar, já como pai de aluno, vai estar presente na nossa festa, vai ser dia 15 de junho, nós vamos tratar sobre esse tema, abordar o aluno, nossos estudantes, eles estão tendo, né, o acesso a toda essa história. A gente conversou com os professores que ele possa, ao final do projeto, entender essa história, compreender e, antemão, respeitar. Nós temos aqui hoje casos de racismo, nós temos hoje crianças racistas, adolescentes racistas, que com esse estudo, professor, eu como mãe, como professora, eu penso que o final do projeto, esse é o desejo. Se tem casos de racismo, tem que aplicar a lei. Pronto. Isso, mas entre eles, a criança ali pequena, assim, e que ele tenha, que o projeto possa tirar isso deles, entendeu? Correto. Trabalhar essa consciência. Então, diante desses assuntos, eu vou pedir para o professor Paulo Dubos fazer suas considerações finais, já lhe agradecendo por estar aqui conosco. Eu acho que o senhor teria assim, horas de experiência para contar para nós, e nós ficaremos aqui, né, professor Lecemar, horas ouvindo.
né? Já lhe agradecer de antemão pela contribuição nesse tema tão específico e tão cheio de polêmicas, não deixa de ser um tema polêmico. Eu já passo para o senhor as considerações finais. Para deixar de ser polêmico, a gente precisa trabalhar o processo formativo. Isso, estudar. Processo formativo. Aí a gente desmistifica a situação, compreende? Isso. Então daí eu já entro no tema que você nos fez a deixa aí, que é a questão da Lei 10.639. Então ela é uma política pública. Isso. Compreende? Então ela é uma das primeiras políticas públicas criadas, né, em 2003. E agora, assim, a gente sente bastante porque tem uma certa ausência, né? Um certo desleixo do poder público no trato da formação de professores e professoras, né? Aí eu estou falando isso em nível nacional, né? Então, para quem trabalha com a temática, né, o que nós enxergamos, né? Então, tem que estar na formação continuada do professor, uma carga horária robusta, de estudo da história, da construção de atividades práticas pedagógicas, sabe, né? Que possam ser desenvolvidas na sala de aula com as crianças, porque a forma de vencer essas barreiras é trabalhando o tema, né? Por exemplo, com uma pesquisa, né? Com um jogo, né? Com um texto lido com a família, a emissão da opinião pelo pai e pela mãe, a socialização pelo professor e pela professora na manhã seguinte, entende? Na aula, né? E a outro tema, quando você diz sobre a questão do 20 de novembro, é uma reivindicação dos movimentos negros e de quem se denomina enquanto homem negro, né, ou preto, um preto ou pardo, que está na linha de frente, né? Por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de heróis brasileiros, mas aí você tem uma ausência da população preta ou da população negra. E Zumbi dos Palmares é o herói, porque é ele, né, por exemplo, que vai, né, movimentar um grande quilombo no Nordeste brasileiro, com a população superior a 60 mil pessoas, compreende? Talvez até como Estado independente naquele espaço, né, a ponto dos portugueses, né, naquele momento ter que negociar com os negros aquilombados em Palmares. E assim como ele, existiram uma infinidade de milhares de outros quilombos no Brasil. No Guaporé mesmo, aqui na região de Costa Marques, nós tivemos a Teresa de Benguela, que liderou o quilombo ali, né? E assim por diante. Então, agradeço imensamente, professora Elicimar, né? E os professor de História, professor Fábio, né, que nos fez o convite, né, para poder estar aqui. Me coloco à disposição. Por exemplo, se desejarem continuar o bate-papo, um processo formativo de professores, eu me coloco à disposição. Eu não cobro nada, venho com o meu carro, faço a formação sem nenhum problema, sabe, né? Eu só gostaria que vocês estivessem assim mesmo dispostos, né, a empreender. A gente constrói conhecimento, professora, para dividir com as pessoas. Compreende? Seria nesse sentido. Então, muito obrigado, boa sorte e parabéns a toda a equipe da escola Ulisses Matosinho. Obrigada, professor. Professor Elicimar? Quando você fala Dia da Consciência Negra, eu fico assim meio... Porque agora esses dias nós tivemos o 19 de abril, né? Que era dia... Trabalhamos isso adoidado. Mas é dos povos indígenas, sim, não é mais dia do índio. Agora, pois é, mas era dia do índio. Era dia do índio, agora é dia dos povos indígenas. E a consciência negra, eu não sei se vai ser só um dia. Vai ter só aquele dia para poder se comemorar. Entendeu? Não é só aquele dia. Colocaram só uma data, mas eu acredito que a consciência, entendeu? Ela vem o ano todo. Ela tem que acontecer o ano todo, né? Aí me colocaram só uma data. Tudo bem. Mas a questão é a seguinte, eu não vou me alongar muito, porque o tempo também já está estouradão. O Paulo disse tudo o que tinha que dizer aí, né? Agradecer, obrigado Vanessa, obrigado Hudson, obrigado professor, tá? Por nos trazer aqui, por dar essa oportunidade. E a gente acredita sim no poder público, nós acreditamos na escola pública, eu acredito muito porque nós somos do público, nós viemos do público. Tá? E assim, os nossos gestores, eles trabalham constantemente para isso. E foi uma construção até hoje, não surgiu do dia para a noite. E nós temos sim, Paulo, as escolas que estão equipadas, estão preparadas, né, graças ao poder público, à Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da Secretaria Municipal de Educação. Beleza? Então, que dá esse amparo para que dá esse amparo para nós. Eu vi isso em outras escolas que eu estive. Muito, nós estamos já... assim,
Só para lembrar, tem uns livros que chegaram aí sobre, acho que a cultura afro, alguma coisa relacionada assim. As apostilas. As apostilas. Então aquelas apostilas, elas são riquíssimas. Tá? Apostilas? Isso. Depois você podia até dar uma olhada para você dar uma visualizada legal. Ótimo. Obrigada, agradecida pela presença de vocês. Estamos encerrando então mais esse episódio. E agradeço a todos, em especial ao professor Hudson e o professor Fábio, que ficaram ali nos bastidores, dando essa oportunidade. E até uma próxima. Até uma próxima. Tamo junto aí. Vamos lá.